Vários projetos são coordenados no CDSA em Sumé, acerca do umbu, projetos de mudas do umbuzeiro e projetos trabalhados diretamente com os agricultores para benefícios com a fruta. A Carla Mailde é coordenadora do projeto Umbu do Cariri e ela fala sobre ele. Aqui na UFCG, no CDSA, nós temos um projeto, eu coordeno esse projeto, é o projeto Umbu do Cariri. Esse projeto existe desde 2018, mas esse trabalho com umbu é bem antes, desde 2015 que nós temos, especificamente com as comunidades Caititu e assentamento Mandacaru. E aqui no laboratório nós recebemos esses agricultores extrativistas, já capacitamos esses agricultores e agricultoras para o beneficiamento. E agora, em 2022, nós podemos dizer que estamos numa nova etapa do projeto. Uma nova etapa no sentido de que agora nós estamos tecnificados, ou seja, temos tecnologia para trabalhar. Nós recebemos, esse ano, uma emenda parlamentar do deputado Frei Anastácio, que foi possível comprar equipamentos para beneficiamento do umbu. Que o trabalho era feito basicamente todo manual, mas a partir desse ano ele começa a ser feito de forma tecnológica. Então vai ter possibilidades da Associação Carimbu, que é a nossa incubada, que é a nossa parceira, produzir e colocar os produtos no mercado e atender o mercado. Coisa que foi uma preliminar que a Carimbu fez e foi muito bem aceito no mercado. Então agora, com esses mais 2 anos de projeto que nós temos com essa associação, esperamos avançar muito nesse aspecto. Um dos principais motivos para se trabalhar com o umbu e a sua árvore, o umbuzeiro, é a sua colocação em relação à extinção. Para ela não ser extinta, é preciso trabalhar bem e com muito estudo e pesquisas. E o umbuzeiro é uma árvore que se encontra catalogada como árvore em extinção, mas nós também temos esse projeto através da UFCG, em parceria com o LAEB, parceria para produção de mudas de umbu e distribuição. A Associação Carimbu já tem mais de 100 pés de umbuzeiro plantados, que visa um cultivo mais organizado, porque hoje é um extrativismo, tem que buscar, entrar de catinga dentro para ir buscar esse umbu. A associação está se preparando para, nos próximos anos, ter o seu plantio nos aceiros de casa, nos seus quintais, nos seus roçados. Então, a UFCG tem esse trabalho importantíssimo, que é a produção de mudas e doação dessas mudas para as comunidades rurais, repovoamento da caatinga com umbuzeiro. Ainda ontem nós doamos aproximadamente 3 quilos de sementes, nós temos essa parceria com o laboratório aqui. As sementes que nós trabalhamos do beneficiamento são doadas ou para a própria Associação Carimbu ou para o laboratório LAEB para fazer mudas e distribuir. E aqui no viveiro de mudas também é trabalhado com umbuzeiro que é uma árvore que está em extinção, é preciso fazer um trabalho até mais delicado e até mais importante com o umbuzeiro. São espécies que a gente diz que está num condicionamento de vulnerabilidade. E por que isso? Porque nós analisamos as funções gráficas de redução de densidade nos ecossistemas. Como eu bem coloquei, as espécies, as populações vegetais, elas respondem ao condicionante ambiental. E se um condicionante ambiental está fragilizado, então a espécie também acaba se fragilizando. Então, são curvas de declínio por pressões, tá? E as pressões são múltiplas, desde uma função de desmatamento até uma pecuária muito intensiva em relação a essa população. Isso faz com que a gente tenha um declínio dessa população na natureza. Então, para fazer esse processo de repensar essas curvas de declínio, é por isso que entra a pesquisa. Por isso que a gente faz esse travamento de conhecimento da população nos ecossistemas de referência e traz para as escalas de pesquisa em laboratório para a gente poder ter a redução desses fatores de degradação. A professora Alexandra Vieira, do CDSA, trabalha com pesquisas e sobre o umbu é de extrema importância e necessário realizar esse tipo de serviço. Ela explica o porquê das pesquisas. As pesquisas elas têm os traços nas escalas sociais, econômicas e ambientais. Nas escalas ambientais, o que é que nós estamos buscando conhecer? Variabilidade genética é um primeiro item.
Porque às vezes a gente pensa que por se tratar de uma espécie a gente não tem as suas variações, e tem variações genéticas. Então a gente vai buscando em vários ecossistemas de referências, ecossistemas com seus graus de definições que se definem, inclusive pelo microclima, e a gente vai cruzando esses vetores dos ecossistemas, a condição ambiental, e vai coletando as sementes desses locais de referência. Então, essas sementes vêm para a universidade. A primeira entrada na universidade é a gente fazer contagem. É a gente saber se a semente ela se encontra num grau de pureza, de sanidade para ser agregada aos bancos de sementes. Então, feito essa análise, nós passamos por identidade biométrica, analisamos a identidade biométrica da própria semente dessa população e é acondicionada nos bancos de sementes. Do banco de sementes, nós vamos estabelecendo pesquisas que podem ser feitas, desde uma condição de interface com substratos diferenciados, até com receptores também diferenciados de produção, e a gente vai entendendo o comportamento e a resposta do umbizeiro nessa condição. E isso nós fazemos tanto a pleno sol, como também em uma condição de sombreamento, para exatamente ir manipulando a pesquisa e tentando entender esse comportamento e essa resposta. Aqui é mais uma fase das mudas do umbuzeiro, aqui já estão bem maiores. Qual fase é essa? Quais os procedimentos a partir daqui? É muito desses condicionantes, como eu coloquei para vocês. Nós trabalhamos no foco da sensibilização, difusão do conhecimento, mas também associado à pesquisa, inclusive no desenvolvimento, né? Que é um condicionante que a gente sempre fala na recuperação de áreas degradadas, que dependendo do desenvolvimento, isso pode dar velocidade na recuperação de áreas degradadas. Então, alguns estágios são avaliados, desde a sua função menorzinho, que a gente chama de jovens regenerantes, até a gente chegar a fases um pouco mais desenvolvidas. E aí, em relação ao umbuzeiro, a gente vai vendo isso, questão de expressão diamétrica, questão de expressão de altura numa função temporal e entendendo o sistema radicular também. E aqui, quando a pessoa vem receber a muda do umbuzeiro para levar, já leva nesse tamanho? Como é que é feito? Pronto. Como é uma função de pesquisa, mas também de extensão e difusão, algumas categorias do desenvolvimento a gente não repassa para a sociedade. Então, muitas vezes os estágios, né, que a gente diz que é um bom receptor de campo, né, para fazer doação com a sociedade, tem faixas, classes de diâmetro e de altura ideal. Faixas mais desenvolvidas a gente usa especificamente para pesquisa, né? Outras que a gente diz que são expressões de curvas, né? De diâmetro e de altura, então a gente faz o repasse diretamente para a sociedade, mas a gente analisa as classes de altura antes de fazer esse repasse. Bacana, né? E que se diga de passagem, né? Só fortalecendo, né? É a única, é a única região que tem a árvore do umbu, é a nossa região, né? No mundo inteiro. Imagina só a importância, né? A grandiosidade desse fato, né? Então, assim, que possamos aí conservar. Tudo o que você precisa em utilidades em um só lugar. Casa Mais, a casa da dona de casa.